Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 11 de dezembro de 2020. Arrogante, eu. Veja como identificar e curar aquela pessoa que se acha. Christian Dunker escreveu no dia 6 de março de 2020 para a Folha de São Paulo. Andando pelo país já há algum tempo, percebi um diagnóstico crescente e mobilizado contra as elites econômica, cultural, religiosa ou política. Por mais que os argumentos sejam bons ou que a pessoa busque alguma ponderação, cedo ou tarde saca-se do bolso a palavra mágica devastadora arrogante. Trata-se de uma variação adultocêntrica de uma crítica muito devastadora entre adolescentes, ou seja, nada pode ser pior do que aquela pessoa que se acha. Muitos dirão que esta observação é um tanto contraditória, pois o supereu digital está a nos fazer cócegas justamente para que exerçamos nossa potência imaginária neste sentido. A partir de certo ponto, aquele que não se acha torna-se ingênuo ou fracassado, e aqueles que não conseguem se achar são depressivos em potencial. A arrogância tornou-se um significante de consenso. A direita o emprega para designar a incapacidade de autocrítica do PT, a esquerda o devolve mostrando como as atitudes ridículas, machistas e afrontosas do presidente e de seus ministros inspira-se na arrogância no uso do poder. Talvez não estejamos falando da mesma coisa, mas o exemplo se presta justamente a mostrar como o mal-entendido pode fechar o circuito da comunicação, levando ao adensamento de sentimentos e convicções pouco transformativas. Os psicólogos Don Owens e Jonathan Davidson tentaram fazer uma caracterização da arrogância, enquanto um tipo clínico, com o respectivo mapeamento do funcionamento cerebral, descrevendo a síndrome da Bris. O termo tem sua origem nas tragédias gregas, nas quais, invariavelmente, o herói cometia um ultrapassamento, cruzando o limite e a medida do manômetro e realizando um ato que seria próprio aos deuses, de tal forma que a tragédia consiste em uma espécie de punição ou consequência para este ato para além da lei dos homens. Por exemplo, Creonte estende um tapete vermelho para si mesmo na tragédia Antígona, e talvez em função disso sua esposa e seu filho de matam, sua palavra perde crédito e ele se vê obrigado a condenar a própria protagonista e futura nora a morrer emparedada. Neste sentido, o arrogante é alguém que se atribui poderes, saberes, dotes ou direitos que estariam além de si mesmo. A síndrome de Bris envolveria ver o mundo como um lugar de autoglorificação do próprio poder. Agir primariamente tendo em vista o engrandecimento da própria imagem. Mostrar preocupação desproporcional com a própria imagem e autoapresentação. Apresentar tom messiânico ou exaltação no modo de falar, por exemplo, usar o plural majestático em conversações cotidianas, identificar a si mesmo com o grupo, empresa ou nação de que participa. Mostrar excessiva autoconfiança. Achar que só deve apresentar contas para uma corte muito elevada, onde suas crenças e convicções poderão realmente ser julgadas. Impulsividade, reatividade e perda relativa da noção de realidade. Atribuir incompetência a todos que não seguem seu modo de pensar. Usar padrões morais elevados para evitar considerações práticas, custos ou resultados. Se você assinalou 5 ou mais itens acima, considere que você pode fazer parte do clube dos arrogantes. Por outro lado, várias das atitudes acima descritas poderiam ser desejáveis para, por exemplo, um candidato a um cargo de alta responsabilidade ou funções nas quais o cuidado com a aparência e com a própria imagem faz parte do job description.
como, por exemplo, artistas, políticos ou mesmo um bom profissional de vendas. A maior parte das arrogâncias escondem uma fragilidade persistente na relação consigo mesmo. Aquela fragilidade maltratada torna-se tão insuportável que uma parte dela é atribuída aos outros e a outra parte é invertida em seu contrário. A arrogância tem tratamento. Ele não consiste em fazer-se vítima, invisibilizar-se ou humilhar-se em penitência por pensar, possuir ou valorizar algum traço que nos pertence. O tratamento para a arrogância não é rebaixar pretensões ou demonizar nossa ambição, que é afinal um dos nomes do desejo, mas transformar a sua diferença diferenciante em um objeto de partilha e solidariedade. O problema do arrogante não são suas pretensões, mas a individualização destas pretensões, a exclusividade que elas carregam ou a segregação que elas implicam. Notemos que na palavra arrogante está contida a expressão rogar, que quer dizer pedir, implorar, demandar. O arrogante, no fundo, é alguém que não aprendeu como pode ser prazeroso e interessante dar. Ainda que seja dar o que não se tem, ainda que seja dar para quem não o pediu. No Livro dos Espíritos de Allan Kardec esclarece na pergunta 913. Entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade, e ele neutraliza todas as outras qualidades. 914. Estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos a isso? À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais, em seguida, é necessário reformar as instituições humanas, que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento o magoam, a que perturba todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança, a que obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho, enfim a que do amigo faz inimigo, ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade e, podemos mesmo acrescentar, com a sua própria segurança. Ter autoconsciência é uma das habilidades da inteligência emocional. Saber dar nome aos nossos sentimentos é fundamental no processo de crescimento e reforma interior. A arrogância que costumamos rejeitar como característica de nossa personalidade é responsável por uma dinâmica metamorfose dos sentimentos. A ignorância de seus efeitos em nossa vida é explorada pelos gênios astutos da perversidade no planeta. Esta foi a crônica do amanhecer de 11 de dezembro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.